tarde, pessoal. Espero aí que todos estejam bem, com saúde, né? Isso é importante no momento que a gente está passando. Eu sou Rodolfo, gerente de produto e oferta aqui na Lynx, e hoje estou aqui com vocês para o segundo episódio da nossa minissérie sobre a proposta de reforma tributária que está tramitando aí em nosso Congresso. Enquanto o pessoal vai se conectando na sala também, eu queria comentar um pouco do que foi falado no primeiro episódio, só para revisar aí o que aconteceu. Dr. Alessandro Mendes Cardoso e Dr. Evaldo José Burkowski deram um show aí trazendo os aspectos jurídicos e políticos da reforma tributária no Brasil. Discutiram também a criação do imposto de valor agregado, né, o IVA dual, que na verdade vai consistir na contribuição social sobre operações com bens e serviços, né, o CBS, em substituição ao PIS, PASEP e o COFINS, e o imposto sobre bens e serviços, né, o IBS, transformando em cobrança única os impostos incidentes aí sobre bens e serviços. ICMS, IPI, ISS, né, e toda a sopa de letrinhas aí dos impostos indiretos. Além disso, a criação do imposto seletivo, né, que para determinados tipos de bens e serviços, como cigarros e bebidas. E, por último, o ponto principal do episódio, eles falaram sobre o impacto do RH, né, o impacto no RH das empresas com a mudança da tabela de imposto de renda sobre pessoa física. Então, foi muito bom. Recomendo que vocês procurem aí essa gravação no nosso canal do YouTube, no canal da Lynx. Ficou muito bom o resultado desse bate-papo. Nossa minissérie terá um total de 4 episódios, né, para aprofundar cada tema aí da reforma que impactará o varejo. Já falamos, então, sobre as mudanças no setor de RH. Hoje vamos abordar os impactos no imposto de renda para a pessoa jurídica. No próximo episódio, vamos trazer a realidade das vendas no marketplace. E, para fechar, teremos um convidado surpresa aí falando sobre as mudanças nas obrigações acessórias. Esse último também vale muito a pena, né? Além do próximo, que vai ter um super nome aí de um grande marketplace brasileiro, o último também vai valer muito a pena vocês assistirem. Então, para falar de imposto de renda de pessoa jurídica, tem aqui comigo os especialistas, Dr. Frederico Fonseca, sócio no Rolim, Viotti Cardoso Advogados, e a Lisa Aparecida Carui, especialista em governança tributária aqui na Lynx. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Liz. Boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Liz. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos. Antes de iniciar o bate-papo, eu queria contar com a interação aí do pessoal que está assistindo. Aqui em cima do nosso vídeo tem uma faixa laranja com link para uma pergunta, bem simples e rápida. Queremos saber, em uma palavra, como a proposta de reforma tributária poderia ser melhor. Clica lá e compartilha essas ideias com a gente. No final, a gente vai ter essa nuvem de palavras e comentar, conversar sobre ela. Além disso, no chat, podem mandar suas perguntas, fiquem à vontade para enviar qualquer dúvida sobre o assunto, que a gente guardou um espaço no final do bate-papo para interagir com vocês e responder essas perguntas. E também, por último, agora, antes de começar, quando saírem da nossa apresentação, não deixem de avaliar. Assim a gente consegue, né, sempre evoluir e trazer sempre conteúdos relevantes para vocês. Agora sim, né? Vamos ao que interessa. Vamos ao nosso bate-papo. Doutor Frederico, vamos lá. Vamos começar com uma geral das mudanças e um destaque para o retorno da tributação nos dividendos, né? Como vai funcionar e quais mudanças que isso deve trazer? Legal, Rodolfo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, que é a reforma tributária. E, bom, eu brinquei com o Rodolfo e com a Liz, quando a gente estava preparando essa apresentação, né? Que se me perguntassem há 2 meses atrás se eu acreditava que essa reforma tributária ia passar no Congresso, eu diria que não. E agora nós já estamos aqui conversando sobre uma possível votação no Senado, né, já que a reforma passou na Câmara dos Deputados já, né? E então já se espera que essa votação no Senado ocorra ainda esse ano.
Claro que nunca se sabe, né, quando se trata de uma questão política, mas eu penso que todas as empresas devem trabalhar nesse sentido, né? Que a reforma vai passar esse ano e tem que se preparar para o que vem, para o ano que vem, né? Porque as mudanças já são a partir do ano que vem. E a primeira delas, e mais importante, que o Rodolfo mencionou, é a questão da tributação dos dividendos. Eu diria o seguinte, que o pano de fundo dessa reforma do imposto de renda é a tributação dos dividendos. Foi para isso que ela foi criada, por isso que ela foi fatiada, né, na reforma do imposto de renda, porque o ministro Guedes, todo mundo sabe que ele queria essa tributação dos dividendos. O Brasil está se candidatando a se tornar membro da OCDE, e para que isso ocorra, ele tem que se alinhar aos países membros da OCDE no que tange a questão da tributação, e o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo hoje que não tributa os dividendos. Então, nesse sentido, a reforma vem trazer uma tributação de dividendos a partir de janeiro do ano que vem. Essa tributação vai ser de 15% sobre os dividendos, é uma tributação exclusiva na fonte, é um valor bem relevante, então as empresas têm que se preparar para essa mudança. Claro que com a mudança com essa tributação nos dividendos, vai haver uma redução da tributação na pessoa jurídica para compensar ou, de certa forma, né, balancear a tributação corporativa no Brasil, mas a gente vai ver mais para frente que ela não, na minha opinião, ela não balanceou, ela não equilibrou, ela ficou mais pesada. E agora, a boa notícia é que a lei, o projeto de lei, né, que está lá aprovado na Câmara e sendo discutido no Senado, ela prevê algumas isenções. Por exemplo, né, as microempresas, empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, elas vão estar isentas da tributação de dividendos. Então, se essas empresas distribuírem lucros para os sócios, não vai haver a tributação de dividendos. E também as empresas do lucro presumido que faturarem até 4.800.000 por ano também estão isentas dessa tributação. Então, pelo menos aí uma fatia das microempresas e empresas de pequeno porte ficaram fora dessa incidência, né? Agora, empresas do lucro real, empresas que faturem mais de 4.800.000 reais, vão estar sujeitas a essa tributação exclusiva na fonte de 15%. Bom, e qual que é a justificativa, né, dessa tributação dos dividendos, como eu estava dizendo? Bom lembrar que o Brasil isenta os dividendos, a legislação brasileira isenta os dividendos desde 1996. Lá em 1996, o dividendo se tornou isento no Brasil. E por que isso aconteceu? Quem aqui for, por exemplo, da minha idade, um pouquinho mais velho, vai lembrar que nos anos aí de 90, na década de 90, o Brasil estava passando por uma abertura da economia para o mundo, né? O Brasil estava privatizando as suas estatais, tinha aquele plano nacional de desestatização e o governo queria atrair o capital estrangeiro. Então, ele criou uma série de medidas para atrair esse capital estrangeiro, o investidor estrangeiro, para comprar as estatais do setor elétrico, as estatais as teles, né? As empresas de telecomunicações e por aí vai. E uma dessas formas de atrair o capital estrangeiro era dizendo o seguinte: olha, se você vier para o Brasil e comprar uma empresa brasileira, o retorno desse investimento vai ser livre de impostos, ou seja, os dividendos serão isentos. Então, esse foi um primeiro ponto importante. Além dos dividendos, outras medidas foram criadas nesse período, como, por exemplo, a criação dos juros sobre capital próprio, a criação de uma regra de aproveitamento do ágio, tá? Que é uma questão que nós vamos falar mais para frente. Então, foram medidas que o governo criou para atrair o capital estrangeiro. Então, não foi assim, o Brasil está na contramão do mundo. Hoje o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendo, mas teve um racional lá atrás, né? E o Brasil optou por tributar a empresa de forma mais pesada por conta disso. Hoje, no Brasil, as empresas são tributadas a 34% do seu lucro, né? Se somados aí o imposto de renda e a contribuição social. Então, agora, com a criação da tributação dos dividendos, essa tributação de 34%, ela tem que cair, porque não faz sentido, né? Eu tributar a pessoa jurídica e depois tributar a pessoa física. Então, o que aconteceu? Nessa proposta, o governo reduz a tributação da pessoa jurídica
dos atuais 34% para 26%. E como é que é essa redução? Ela cai, o imposto de renda, que hoje é 25%, ele cai para 18%. E a CSL, que é a contribuição social sobre o lucro, ela é de 9%, ela cai para 8%. Então, 18 mais 8, 26, contra os 34 que a gente tinha. Mas, assim, não precisa fazer muita conta, não precisa ser matemático para ver, né? Se a gente somar 18 mais 8 mais 15, a gente tem 26 mais 15, que dá 43. É isso? Se eu não estiver errado. Contra 34 que a gente tinha antes, porque era 34 na empresa e 0 nos dividendos. Então, assim, uma conta simples, a gente já pode ver que aumenta a carga tributária essa proposta, né? Então, e acabou com o plano de negócio das empresas que entraram lá atrás, né? Exatamente. Agora você imagina, as empresas vieram para o Brasil, ou os investidores nacionais mesmos, né? Fizeram um plano de negócio, todos pensando no dividendo isento, em retornar esse capital para o acionista, agora vão ter que pensar em outras formas, né? Fazer, ao invés de investir no capital das empresas, fazer empréstimo, por exemplo, né? Financiar através de empréstimos, no lugar de capital. Então, tem formas agora, as empresas elas vão ter que pensar na forma de financiamento das suas atividades, para tentar fugir dessa questão da tributação dos dividendos. Quando eu falo fugir aqui, no bom sentido, né? Porque essa lei, esse projeto de lei também vem criar uma série de mecanismos para que as empresas não criem mecanismos, né, artificiais para fugir dessa tributação, que eu vou falar mais para frente. E é sobre esses mecanismos que eu queria conversar agora, doutor. Vamos falar de um assunto delicado aqui. A gente sabe que algumas empresas fazem aquele rodízio de CNPJ, né? Cria vários CNPJs, né? Para não cair na necessidade de entrar no lucro presumido ou lucro real, né? Me fala um pouquinho aí sobre esse planejamento tributário abusivo, né? E essa distribuição disfarçada de lucro. Quais são os impactos com essa reforma? Boa pergunta, Rodolfo. Como eu estava dizendo, né? Se um país ele tributa os dividendos, ele também tem que criar medidas para que os empresários, né, as empresas, não burlem essa regra e distribuam lucros disfarçadamente, né? Então, vou dar um exemplo. A empresa empresta dinheiro para o sócio e depois perdoa a dívida. O que ela está fazendo? Está distribuindo lucros disfarçadamente, né? E aí, nesse caso, ela fugiria da tributação dos dividendos. Mas aí vem a lei agora e diz o seguinte, essa reforma, ela diz o seguinte, olha, se você fizer qualquer operação com seu sócio, se a empresa fizer uma operação com seu sócio, que seja em valor, por exemplo, notoriamente inferior ao de mercado, ou, ao contrário, notoriamente superior ao de mercado, nós vamos considerar essa operação como uma distribuição disfarçada de lucros e tributar como se dividendo fosse. Então, as regras que a gente conhece no Brasil de distribuição disfarçada de lucros, que é uma sigla que a gente chama de DDL no direito tributário, essas regras ficaram mais rígidas ainda, porque agora os empresários vão começar a pensar, então, para fugir dos dividendos, eu sou uma empresa que estou no lucro presumido, mas eu faturo 10 milhões de reais. Então, será que eu faço uma cisão e crio duas empresas de 5 milhões, 4.800, né, para fugir da tributação? O fisco vai ficar de olho nessas operações, né? Outro exemplo. Vai ficar muito mais evidente, né? Muito mais, o fisco vai ficar com os olhos muito mais assim, atentos a esse tipo de operação entre empresa e os sócios. Uhum. Então, assim, é claro que planejamento tributário no Brasil não é proibido, mas a gente tem que ter um motivo, uma motivação que não seja só fugir da tributação. Esse é um aspecto muito importante, essa sua pergunta. Aí, Liz, nesse sentido, né, que o doutor comentou, a reforma pode trazer alguma economia fiscal para a pessoa jurídica? Se a gente olhar só para a tributação do imposto de renda, né, e pensando só na pessoa jurídica, como a alíquota foi reduzida, né, nesse sentido, entendo que sim. E também com relação às empresas do lucro presumido, do Simples Nacional, em que os investidores, os sócios, eles
não vão ter a tributação do imposto de renda. Então, nesse sentido, existem outras situações também, distribuição de dividendos para a controladora. Existem algumas situações em que, para a pessoa jurídica, vai ter uma economia, né? Só que, por um outro lado, pode haver também aí um desestímulo, né, de investimento por conta dessa tributação, né, que passou a tributar rendimento, né? E rendimento não é renda. Então, aí eu entendi que existe uma perda nesse sentido, mas olhando só para a pessoa jurídica, existe sim uma economia fiscal, mas existem outras questões que a gente deve considerar. Como, por exemplo, também assim, o controle que essas empresas devem ter também, né? Uhum. Eu concordo com a Alice. Só complementando, Rodolfo, eu concordo com a Alice que as empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte, e essas que faturam até 4 milhões e 800, elas vão ter uma redução da alíquota do imposto de renda e da CSL e não vão ter a tributação dos dividendos. Então, para elas é uma boa notícia, se a proposta passar dessa forma, né? Porque a gente sabe que volta no Senado, o Senado muda tudo de novo, aí volta para a Câmara para votar os ajustes. Então, a gente não sabe o que vai ser o texto final. Mas se passar da forma que está, essas empresas de menor porte, elas vão ser beneficiadas sim com uma redução da carga tributária na empresa e continuam com a isenção dos dividendos. Isso é uma boa notícia. E além disso, no final das contas, Liz, essa reforma vai trazer alguma simplificação? Vai tornar a tributação mais simples no final das contas? Para as empresas de pequeno porte ou de lucro presumido que tenham oferido receita até 4 milhões e 800, como o Dr. Frederico mencionou, né? E em outros casos de isenção, eu acho que sim, que vai ser uma simplificação, né? Mas para as demais empresas, isso vai requerer um controle maior. Então, não é uma simplificação para as demais empresas. Eu acredito que isso vai trazer uma complexidade maior na contabilidade, né? Nos controles aí de retenção de tributos, né? Então, depende da empresa, né? Assim como algumas serão beneficiadas e outras terão essa tributação majorada, né, dos seus dividendos, as outras elas serão também beneficiadas. Então, depende do tipo de empresa, sim, terá uma simplificação. E as outras não, terão uma complexidade aumentada. Então, vão ter os extremos, né? Quem simplifica sim. E quem piora. Exatamente. E aí, doutor, que uma empresa, né, uma pessoa jurídica, pode antecipar nesse ano para ter algum ganho se passar essa reforma da tributária? Rodolfo, essa pergunta é boa, porque eu comecei a minha fala aqui dizendo isso, né? Que eu não acreditava que a reforma passaria, mas agora a gente já está falando de uma votação no Senado. E quem não se antecipar pode ter impactos relevantes em 2022. Vou dar um exemplo. A lei fala que esses dividendos vão ser tributados a partir de janeiro de 2022. Qualquer dividendo que seja pago ou creditado para o acionista a partir de 2022, ele vai sofrer tributação. E a dúvida que surgiu nas empresas é a seguinte: aquelas empresas que têm lucros acumulados ou reservas de lucros, né, lucros retidos, que em tese são isentos e ainda não foram distribuídos, se elas virarem com esse saldo no balanço para 2022 e deixarem para distribuir somente no ano que vem, certamente a Receita Federal vai querer cobrar o dividendo, o imposto sobre o dividendo sobre esses lucros retidos. Então, o que nós estamos recomendando... retido de outro exercício. Isso. Porque a lei ela não é clara. O projeto de lei está dizendo o seguinte, que qualquer lucro, a partir de janeiro de 2022, qualquer lucro distribuído ou creditado por sócio é tributado.
ele não faz a ressalva se é o lucro gerado a partir de janeiro. O fato gerador ficaria a partir Isso. dali, né? Que é a distribuição efetiva, né? Exatamente. Embora, como advogado tributarista, eu não concorde com isso, se a Receita quiser tributar, a gente tem uma boa tese para brigar, com base no direito adquirido, né? Ou seja, o lucro já foi gerado num período em que a lei isentava de tributação, mas a gente conhece o Brasil, conhece a Receita Federal. E a gente sabe de notícias de bastidores que, para o governo, essa reforma só justifica se for tributar os lucros retidos. Porque se tirar essa parcela, o cálculo do governo já não vale a pena. Então, já o governo está contando com essa tributação. Né? Isso. E aí uma preocupação que as empresas têm que ter é o seguinte, porque pode chegar uma situação, Rodolfo e Liz, que as empresas elas têm lucros para distribuir, mas não têm caixa. Né? Elas estão o que eles fazem? Pois é. Se elas virarem um ano, elas vão pagar 15%. Então, a nossa recomendação é que, ainda que elas tenham que ir no banco e se financiar para pagar dividendo, que elas façam isso esse ano ainda. Porque é melhor pagar juros de banco do que pagar 15% na fonte. E os juros ainda vai ser dedutível, né? E os juros, exatamente, os juros bancários ainda vão ser dedutíveis no imposto de renda, para aquelas empresas que são do lucro real, claro, né? Até então, porque, assim... doutor... desculpa. Oi, Liz, pode falar. Até porque existe também aí nesse PL uma previsão de alteração da sistemática de apuração do lucro, né? Do lucro real, não mais para anual, mas para trimestral. Então, trimestral. Bem lembrado, Liz. Exatamente. A partir do ano que vem, se a proposta passar, as empresas do lucro real, que antes tinham, né, até hoje tem a opção de fazer o lucro real anual, com pagamentos mensais por estimativa, agora elas serão obrigadas a fazer o lucro real trimestral. Né? Então, elas têm que fechar o período, o trimestre, de forma definitiva e pagar o imposto, assim como as empresas do lucro presumido hoje já fazem, né? O presumido é trimestral, né? Então, há uma concordância aí dos regimes, né? Lucro presumido e lucro real agora serão trimestrais. E uma outra notícia boa da reforma também, e isso é uma notícia boa para as empresas do lucro real, é que agora o prejuízo fiscal, ele não vai ter mais limite de compensação. Porque hoje a regra é que eu só posso compensar o prejuízo fiscal até o limite de 30% do meu lucro. Agora, com a reforma, eu posso compensar 100%. Né? Então, isso era uma coisa que o empresariado já pedia, né? Destravar a compensação do prejuízo fiscal, e com a reforma tributária isso foi possível. Tá? Se ela passar dessa forma, vai ter esse benefício aí para os contribuintes do lucro real. Bem lembrado, Liz. Então, muitas empresas acredito que vão rever essa opção, se eles fizeram pelo lucro presumido, né? Porque se você pode avançar na dedução para apuração do lucro, de repente não vale mais a pena você fazer a apuração do lucro presumido. Né? A questão de adoção do lucro real presumido é uma conta que tem que ser feita pelo empresário todo início de ano, né? Projetando os seus resultados do ano. E a escolha é feita com base, né, na lucratividade, para ver qual que é o regime mais vantajoso. Agora eles vão ter uma base de comparação melhor, eles vão comparar 2 regimes trimestrais, né, e o lucro real ainda com a vantagem de compensar os prejuízos dentro do próprio ano, né, e também se virar o prejuízo fiscal para o ano seguinte, sem limite, que é uma vantagem muito boa. Sim, concordo. E aí, na prática, doutor, qual o impacto dessa reforma para o varejo? Vamos lá, o imposto de renda não é repassado para o cliente, como o ICMS, por exemplo. Né? Qual o impacto que essa reforma traz? Então, boa colocação, Rodolfo. Quando a gente fala de tributo sobre o consumo, ICMS, IPI, PIS e COFINS, esses que você mencionou das reformas que ainda estão sendo analisadas, né, a CBS, o IBS, esses tributos impactam diretamente no varejo, né? Ou seja, se eu tenho uma redução ou um aumento desses tributos, eu impacto diretamente no preço do consumidor final, que aponta lá do varejo. Agora, o imposto de renda é um tributo corporativo. Ele, em tese, ele não é repassado no preço.
né? Embora ele possa compor a minha margem de lucro, enfim, é uma decisão da empresa, e competitividade, livre mercado, né? Se ela quiser aumentar ou diminuir a margem em razão disso, ela pode. Mas tem muitos contratos, os contratos com clientes, muitas vezes eles podem prever, eles podem ter uma cláusula que diz o seguinte, olha, no caso de aumento ou diminuição de tributos, o fornecedor está autorizado ou obrigado a repassar o ganho para o consumidor final. Tem aquela cláusula padrão, né? Eu entendo que para o imposto de renda isso não é automático, porque o imposto de renda ele não segue essa regra, né? Então, se o varejo, principalmente esse varejo aí que a gente mencionou, micro, pequena empresa, empresa de pequeno porte, até 4.800.000, se ele tiver um ganho nessa reforma, ele não precisa passar isso no preço, tá? Ele vai aumentar a margem dele, do negócio dele, né? Diferente se fosse, por exemplo, o IPI e o ICMS, que se tivesse uma cláusula dessa, ele seria obrigado a repassar o benefício para o consumidor final, ou para o varejista. Então, na verdade, para o consumidor final, nós estamos falando do varejo. Então, é isso, assim, eu vejo essa reforma como uma boa notícia para o varejista pequeno, né, de menor porte. Agora, para o varejista que está no lucro real, que já tem uma estrutura maior, ele vai ter que se movimentar aí para criar alternativas, né, para tentar não fugir da tributação dos dividendos, mas criar alternativas para, né, se financiar, criar uma outra forma de distribuição para os sócios que seja mais vantajosa, financiar a empresa através de empréstimo e não de capital, porque é bom lembrar também, Rodolfo, que essa reforma ela acaba com um benefício muito importante, que é o do juros sobre capital próprio. Acho que todos aqui devem conhecer, quem está, né, no mercado aí, é uma forma alternativa de distribuir dividendo. Juros sobre capital próprio é um dividendo que é dedutível do imposto de renda. Ele é como se fosse uma despesa financeira, né? Então, o governo agora está querendo acabar com esse juros sobre capital próprio também. Então, as empresas que pagam juros sobre capital próprio, elas têm que correr, porque esse ano talvez seja o último ano que elas podem fazer esse mecanismo, né, de pagar juros sobre capital próprio e ter uma redução ainda melhor da tributação em relação aos dividendos. Então, são isso essas torna as questões. Menos atrativo o mercado financeiro, né? Sem dúvida, exatamente. Então, vai lá. Não, aí a gente está falando, né, que não tem tanto benefício, mas vamos lá. Quais os elementos positivos dessa reforma para a pessoa jurídica, né, para o empresário, no final das contas? Uhum. E para fechar essa pergunta, ela poderia ser melhor de alguma forma? Essa pergunta é uma pergunta difícil, sabe? Eu tenho a impressão, eu estou no direito tributário tem quase 30 anos, sabe, Rodolfo? Eu só trabalhei com direito tributário na minha vida. Eu comecei estagiário numa empresa de auditoria, trabalhando com direito tributário. E desde então, eu ouço falar em reforma tributária no Brasil, da importância da reforma, que o Brasil tem que fazer uma reforma. E o que a gente tem visto, assim, eu nunca vi reforma tributária no Brasil. Eu vi alterações pontuais da legislação, seja do imposto de renda, do PIS e COFINS. Eu passei pela criação do PIS e COFINS não cumulativos. A mudança do imposto de renda tem todo dia, muda a alíquota da CSL, muda o PIS e COFINS, substituição tributária, a regra muda, regime monofásico. Tem uma série de alterações. E o que eu vejo nesse pacote do governo, que eles estão chamando de reforma tributária, do imposto de renda, é mais uma alteração pontual para fazer frente a uma demanda da OCDE, que o Brasil está se candidatando, né, a ser membro da OCDE, então, para isso, ele tem que se alinhar ao sistema de tributação dos países membros, né? Então, o primeiro ponto é essa questão dos dividendos. Então, assim, mas se a gente for pensar numa reforma estruturante mesmo, aquela reforma que toda a população, todos os contribuintes são ouvidos, que a gente foque mesmo naquela questão da redução da tributação do consumo, que é a mais importante hoje, né? Essa a gente não viu ainda. Então, a gente está mudando pontualmente o imposto de renda, trocando de bolso, né? Está diminuindo o imposto de renda da empresa e aumentando o do acionista, mas no final das contas o bolso é o mesmo, né? Agora, e do consumidor final, né? A redução do consumo mesmo. Isso a gente não vê no Brasil,
né? E é isso que interessa, é acabar com a guerra fiscal do ICMS, é diminuir o PIS e COFINS no consumo, é melhorar o sistema da não cumulatividade, enfim, melhorar verdadeiramente a tabela da pessoa física do imposto de renda, não é ficar fazendo só, né, ajustezinhos pontuais de inflação, enfim. Então, assim, eu gosto de dizer o seguinte, sabe aquele ditado que fala o seguinte, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho leva a lugar nenhum, sabe aquele ditado? É mais ou menos isso, a gente não sabe para onde a gente quer ir. Então começa a criar caminhos que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente fica fazendo remendos na legislação, mas que não resolve o problema, sabe? Agora, pontualmente, alguns setores vão ser beneficiados, isso aí não tem dúvida. Mas e os setores mesmo, o agronegócio, né, a indústria, enfim, tem vários setores aí que não estão nem contemplados. Agora, para nós aqui, o fórum que a gente está falando, se a gente está falando aqui do microempresário, empresário de pequeno porte, vai ter um ganho, né? Vai ter um ganho, como a gente mencionou, reduz o imposto de renda e não tributa dividendo, continua não tributando. Então, para esse público, a reforma é ótima. Vocês têm mais alguma colocação para finalizar? Algum ponto que queiram destacar nessa nossa reforma? Né, sobre o deixar para a Liz, eu falei demais, vou deixar para a Liz. Imagine, doutor, é um prazer te ouvir. Tem uma questão. Muito bom. Quem conhece do assunto é muito bom ouvir mesmo. Tem uma questão da lei do bem, né? Que as empresas que usufruem, né, de determinados incentivos de inovação tecnológica, elas também vão fazer um aproveitamento de excesso de custos e despesas, né, que é limitado ao valor do lucro real, né, nos 3 primeiros meses posteriores. Então, existe aí esse benefício também, né, a ser considerado aí mais para empresas... Está no lucro real. Isso aí é muito bom, Liz. Muito bem lembrado. Esse tema da lei do bem é muito interessante, né? O que é a lei do bem? É a possibilidade da empresa deduzir do imposto de renda um valor excedente daquilo que ela investiu em projetos de inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento. Então, aquelas empresas que investem em inovação, elas podem deduzir até 60% a mais do que elas gastaram e deduzir esse valor do imposto de renda. Só que a lei hoje ela diz o seguinte, que eu posso fazer isso, mas dentro do ano calendário em que eu tive o gasto. Ou seja, se eu não tiver condições de deduzir isso nesse ano, porque eu estou com situação de prejuízo fiscal, e aí eu não tenho a dedução, o projeto de reforma agora está dizendo o seguinte, olha, eu deixo você carregar isso para o ano seguinte, para os 3 trimestres do ano seguinte, para você usar quando você tiver lucro. Isso é muito bom, porque muita empresa investia em inovação, porque é do negócio dela, às vezes ela é até obrigada a investir, né, porque tem normas regulatórias que obrigam ela a fazer esse investimento, empresas do setor elétrico, por exemplo. Só que ela tinha prejuízo, não tinha como aproveitar esse benefício, aí morria com esse benefício. Agora o governo está dizendo, não, você tem direito a aproveitar no ano seguinte ainda, se você tiver lucro. Então é realmente uma notícia boa da reforma. Essa é mais uma notícia boa. Eu atendo muito cliente que tem esse projeto, a gente atua muito com consultoria nesse projeto de lei do bem, e um dos pleitos dos nossos clientes era isso, olha, poxa, eu quero aproveitar, mas eu estou com prejuízo. Aí eu falava assim, não tem jeito. Com a reforma agora, abre uma janela aí, né? Se a empresa se recuperar no ano seguinte. Mais alguma brecha, doutor, aí para ter um benefício? Eu falei em brecha, essa palavra brecha eu falei também no início, né? Mas eu não gosto dela, não. O advogado tributarista que fala brecha, você pode correr, né? Porque, na verdade, a gente procura formas legais de se planejar, né? De se planejar o seu negócio. Brecha dá assim, uma conotação de que você está fazendo algo errado. Jeitinho. Claro, jeitinho, né? Estou brincando aqui, Rodolfo, mas assim...
eu acho que as empresas, quem estiver já olhando o seu negócio, o seu balanço, e avaliando os impactos da reforma este ano, né, já programando para o ano que vem, vai sair na frente. Porque aqui a gente trouxe alguns pontos, né, os pontos mais importantes da reforma, mas tem uma série de outras questões, né? Tem mudança da tributação do mercado financeiro, a questão do ágio, que o governo está mudando também, a dedução do ágio nas operações de fusão e aquisição, né, incorporação, fusão, que a gente nem tratou aqui porque não é muito tema, e outras questões, né? Redução de incentivos fiscais, a Liz comentou aí, a gente estava conversando mais cedo, né, Liz? Essa reforma acaba com uma série de incentivos fiscais, tá, de alguns setores, farmacêutico, setor de mineração. Então, tem muita coisa importante. Então, quem, por exemplo, é beneficiário de incentivo fiscal, tem que trabalhar esse ano já para rever seu plano de negócio, porque se a reforma passar, no ano que vem, uma série de benefícios podem acabar. Então, assim, quem está... parabenizo vocês pela iniciativa, porque falar de reforma tributária focado no negócio é o primeiro passo. Nós estamos aqui dando o primeiro passo. Depois, qual que é o segundo passo? É cada empresa voltar para dentro do seu negócio, avaliar os impactos, né, no seu balanço, no seu resultado, né, e prevendo essas questões. Olha, se eu tenho lucro, eu vou distribuir, o que eu vou fazer, né? Eu não posso passar com esse lucro para o ano que vem. Eu tenho que pensar que agora que o meu lucro vai ser trimestral, não vai ser mais mensal, e uma série de outras questões. Então, se preparar, né? É o tema do momento, reforma tributária do imposto de renda. Que, embora eu falo que não é reforma, né? Mais uma vez. É uma alteração. Certamente a suspensão desses benefícios irão refletir nos preços, né? De medicamentos, por exemplo. Sem dúvida. Sem dúvida. Quando mexe em incentivo fiscal é sempre um problema, né? E aí tem a questão dos lobbies no Congresso, a gente não sabe como é que vai ficar essa história depois, porque agora o que deve estar acontecendo lá é isso. Né? Olha, não acaba com esse incentivo aqui não, porque senão você acaba com o meu negócio. E muitos pleitos são legítimos, né? Porque é aquilo, você faz um plano de negócio contando com incentivo, de repente o governo corta, né? Cadê a previsibilidade, né? Cadê a segurança jurídica, que são temas que a gente fala muito, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, sim. É por isso que a reforma é tão difícil de se passar no Brasil. São 27 governadores, cada um querendo a sua fatia, tem a União, tem os municípios, cada um querendo, né, a sua parcela nisso aí. É muito difícil mesmo. As associações setoriais também defendendo as suas... legitimamente defendendo, né? Claro. É muito fácil criticar, né? Falar que nunca teve reforma, mas é porque é difícil mesmo. Não é culpa do governo, não. É porque tem uma costura a ser feita aí, num país continental como o Brasil, que não é fácil. Então tem que ser feito em etapas, muita negociação, muita transparência, e não fazer de uma forma corrida, que está fechando o ano porque nós temos que arrecadar o ano que vem, então vamos fazer agora. Não é assim. É isso que eu critico. Correria não vai funcionar. E esse aspecto da dificuldade, né, política e de amarrar todas essas arestas, a gente abordou também no primeiro episódio, que tá aí o grande segredo, né? O grande X da questão, que não é só um X, é um X, o Y, Z, o K, tem um monte de gente com interesses e interesses legítimos, né? Defendendo os seus benefícios ou o não término dos seus benefícios, que aí para o governo conseguir, né? O legislativo conseguir amarrar todos eles é bem complicado mesmo. E lembrando que o mais importante dessa cadeia aí é o contribuinte, né? Não pode inverter a ordem. O governo precisa do recurso, mas o importante é quem paga, é o contribuinte. Chegar lá na ponta, né? Exatamente. Se a reforma inverte essa ordem, se a reforma pensa no que o governo está arrecadando, já começou errado. Ela tem que pensar como está sendo feito o impacto para o contribuinte. Se está tendo benefício, se está tendo redução, né? Se está tendo retorno, é isso que tem que pensar. E não inverter a ordem. Eu acredito que o maior prejudicado nessa proposta
é quem recebe o rendimento, né? A pessoa física, porque é uma tributação na fonte, né? E que não admite deduções, né? Então, isso onera bastante o investidor ou quem esteja recebendo esses rendimentos, né? Sem dúvida. Para variar, né? A vida do empreendedor no Brasil não é fácil, né? Não. Mas a gente não desiste nunca, né, Rodolfo? O brasileiro não desiste. Está aqui, ó, falando de reforma tributária e rindo, né? Se fosse lá na Alemanha, estava todo mundo aqui bravo, né? Falando e rindo, mas é assim mesmo. Então, por outro lado, também aí, eu acredito que venha diminuir um pouco também a questão das leads, né, de distribuição disfarçada de lucro, né? Talvez isso traga um pouco de segurança jurídica, né? O que você acha, doutor Frederico, nesse sentido? Eu acho o seguinte, que as autuações. Quanto mais claras as regras, mais fácil de cumpri-las, né? E o que eu vejo é que o governo ele realmente está criando regras bem claras do que é distribuição disfarçada de lucros. Então, porque até hoje as regras já existem, mas elas davam margem a uma série de interpretações. Agora o governo parece que fechou a porta, falou assim, ó, eu vou tributar o dividendo, mas eu vou te falar o seguinte, olha, se você fizer isso aqui, é dividendo também. Se você fizer isso aqui, é dividendo também. Se você distribuir um veículo para o sócio, é dividendo. Se você pagar a conta do sócio, do aluguel do sócio, é dividendo. Então, assim, o governo está fechando as portas. Não coloque as compras da família como despesas da empresa, porque vai ser dividendo. Mais ou menos isso. O governo está criando mecanismos para falar o seguinte, ó, não, empresa é empresa, pessoa física, investidor é outra coisa, né? Então, cada um na sua... E a nuvem de palavras que foi formando aqui com a nossa conversa vem batendo justamente com isso que a gente está conversando. Deixa eu compartilhar aqui a tela para todos verem. Vou compartilhar aqui só um minutinho. Tá aqui. Justamente isso, olha lá. Redução, simplificação, oportunidade, descomplicar, mas efetivamente não é o que a gente está vendo, né, na reforma. Exatamente. Isso é o que todo mundo anseia, né? Por isso que a pergunta foi feita antes, né? Foi feita antes da nossa conversa. Poderia ser melhor. É justamente o que a gente esperava e não está vendo, né? Exatamente. É a visão do contribuinte, né? A visão de quem paga. A conta chega para quem? Para quem está respondendo isso para a gente. Exatamente. Essa é a expectativa da sociedade, né? Como um todo. O doutor Frederico estava falando, né, dos anos dele de militância aí na área tributária, e eu também já estou há bastante tempo nessa área, né, mais voltada para o consultivo, e assim, toda vez que eu ouvi dizer sobre reforma tributária, né, eu tinha aquela esperança, aquele entusiasmo de que seria uma tributação mais justa, né, assim, mais distribuída, que tivesse um alcance maior, mas sempre era para majorar a tributação, né? Então é o que eu continuo vendo até hoje, né? Então, não sei se na minha vida profissional ainda vou ver mesmo uma reforma, e que essa reforma seja não para diminuir, né? Mas para que seja mais ampla, mais justa, exatamente. Acho que a palavra é essa, mais justa, né? Não precisa ser menor ou maior, tem que ser justo. Justa. O justo dá esse sentido, né? De que cada um está pagando o que lhe é devido, né? O que lhe cabe, né? Ninguém está pedindo para reduzir aqui o setor aqui. Todo mundo pede, né? Reduzir é bom, mas assim, se ela for justa, ninguém reclama. Exatamente. O problema é esse. Que ela traga simplificação, né, do empresariado brasileiro, né? Eu me arrisco a dizer, você falou na sua vida profissional, eu me arrisco a dizer se eu vou estar vivo para ver uma reforma realmente
tributária no Brasil. Concordo com você, Rodolfo. Eu gostaria, mas eu acho difícil. Olha, estou chegando nessa conclusão também, viu? Bom, pessoal, meio tópico. Gostaria de agradecer aqui, vamos finalizando já, gostaria de agradecer a participação do Dr. Frederico e da Liz, e toda a interação aí do pessoal que preencheu aí a nossa nuvem de palavras. Não esqueçam, novamente, o recado aqui, não esqueçam de avaliar nossa apresentação, né? Para a gente trazer sempre conteúdos relevantes para vocês. E queria aproveitar, antes das palavras finais aí de vocês, reforçar que a gente aguarda vocês no próximo episódio, aí, no dia 19/10, nesse mesmo horário que começou a de hoje, quando a gente vai falar da proposta de reforma tributária e a realidade das vendas do marketplace. Convidado especial, ele é responsável pelo planejamento tributário de um grande marketplace brasileiro. Vale a pena conferir. Aí eu deixo aberto para vocês, Liz, doutor Frederico, para suas palavras finais. Bom, minha palavra é só de agradecimento, parabenizar pela iniciativa. Fico à disposição para quem precisar aprofundar num tópico ou outro que não foi tratado aqui, tá? E é isso, parabenizar, porque é um tema assim, muito atual e assim, vocês se oferecerem isso para os clientes de vocês, né? É uma iniciativa fantástica, assim. Eu agradeço e fico à disposição para outras oportunidades. Foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês. Legal, vamos falar mais vezes sim, doutor. Vamos. Liz? Eu também agradeço, né? Foi muito enriquecedor, né? Desde o começo, quando a gente começou a conversar, isso me levou a estudar mais sobre essa proposta da reforma, né? E muito obrigado pela oportunidade, Rodolfo. Foi um prazer trocar esse tempo com você, doutor Frederico, e com seus conhecimentos, né? E assim, a equipe aproveitar aqui e dizer que a equipe de ICT, né, de governança tributária da Lynx, está atenta aí para as mudanças, né, fiscais, a gente faz o acompanhamento, e claro que, sendo o caso, isso vai refletir nos softwares, né, e nós acompanhamos, né, nós fazemos esse acompanhamento, esse compliance. Excelente recado, Liz. Bacana, Isso daí bacana. O time de CT está sempre ali nos apoiando, transformando, né, toda essa complicação jurídica em operação para a gente, né? Muito obrigado pelo recado, valeu, Liz. E isso, pessoal. Gostaria de agradecer, finalizar aqui e espero todos aí no próximo episódio. Tchau, tchau, obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, gente, obrigada. Tchauzinho, tá, tchau.